A dinâmica do jogo é muito simples. São blocos coloridos que caem e você só precisa encaixá-los na posição certa. Tetris se tornou uma febre, gente, e conquistou fãs pelo planeta. Mas só agora, quase 4 décadas depois do lançamento, uma pessoa conseguiu vencer a máquina e zerar o game. Um adolescente de 13 anos. Ele contou pra gente o segredo dessa façanha. Sozinho dentro do quarto, o menino americano mal podia acreditar que estava, naquele momento, entrando para a história dos videogames. Oh my God! It's very cool. É muito legal. Eu nunca esperava que fosse tão grande. Ele não estava tão sozinho assim. Como reflexo da geração, ele estava transmitindo o jogo pela internet, ao vivo. Mas estava jogando num videogame original dos anos 80. Esse é meu cartucho favorito, porque é assinado pelos meus amigos de jogo online. E numa TV de tubo, que ele mostra pra gente. Se plugasse o console analógico numa TV digital, isso poderia criar um atraso de resposta no jogo. E com esse atraso, mesmo que mínimo, ele não chegaria ao recorde. E diante da plateia online, ele fez o que muitos tentaram e nunca conseguiram. Não tô sentindo meus dedos, nem minhas mãos. Willis zerou a versão do clássico jogo que muita gente acreditava que nem final tinha. Peças de diferentes formas e cores caindo pela tela, girando em diferentes posições. O objetivo: encaixar os blocos à medida que a velocidade aumenta. O nome Tetris vem de tetraminós, peças formadas por 4 quadrados. Isso mais a palavra tênis, esporte preferido do criador do jogo. Você tem que encaixar peças de 4 blocos e cada vez que você completa uma linha na horizontal, essa linha some e todas as outras peças caem. Quantas mais linhas sumirem, mais pontos você faz. Se você não conseguir completar as linhas e chegar no topo, você morre. Usando o apelido de Blue Scooty, Willis avançou até a impensável fase 157. E o jogo chegou ao seu estágio máximo possível e travou. Era o fim. E o que apareceu foi a tela apelidada de Tela da Morte, travada, cheia de números 9. Tem muita gente que acreditava que aquela tela não existia. Existe toda uma mística em volta do fim do jogo do Tetris. A Tela da Morte só tinha aparecido antes, quando o jogador foi a inteligência artificial. O feito foi notícia no mundo todo. É muito legal que tenha virado notícia no Brasil. Eles falam que Tetris está presente hoje em mais de 80 tipos de plataformas. Nessa família de gamers que vive rodeada de jogos com uma imensa variedade de possibilidades e plataformas, eles jogam Tetris no celular. Sempre depois do trabalho, quando tem tempo, a gente pega um tempinho para poder recarregar energia. Tá em que fase aí? Ixi, eu cheguei no nível 10, eu acho. 10? Não, cheguei no nível 6. Isso é um nível considerado... Nada é amador, né? Vocês chegaram em que fase? Eu cheguei, vou ser bem sincero aqui com você. Eu cheguei na 3. Não tô brincando, eu não tô zoando, não. Eu cheguei até a 20. Mas você sabe o que é isso aqui? Então, isso aqui já não é da minha época. Eu mostro pro Willis o Tetris que eu jogava quando tinha a idade dele. O Willis não conhecia o aparelho. Lembra dessa musiquinha? Aqui, ó. Lembro. Bem clássica, né? E o menino de 13 anos, deixou a gente aonde? No chinelo. O Tetris foi criado pelo engenheiro de informática russo Alexei Pajitnov em 1984. Ele trabalhava como engenheiro de computação para o governo da antiga União Soviética. Criou o joguinho como passatempo, mas acabou ele mesmo viciado.
A história do Tetris virou filme. E pensar que um jogo como esse movimentou até disputas dentro do governo, né? O criador foi acusado, né, de estar tentando corromper o governo, e aí os Estados Unidos de roubar essa propriedade intelectual. Então, assim, você vê que não é só um jogo, né? No fim do dia, a gente tá falando de história, e essa é a graça do videogame, na verdade. Ano passado, Alexei Pajitnov esteve pela primeira vez no Brasil, na Brasil Game Show, em São Paulo. Nem o criador sabia como o jogo terminava. E ele também não contava com a criatividade dos novos jogadores. Por exemplo, o menino de 13 anos usou uma técnica inovadora para conseguir apertar os botões do controle numa velocidade cada vez maior. E isso teria sido fundamental para ele vencer a máquina. Eu posiciono meu dedo sobre o botão e se você pressionar aqui, empurro o botão contra o meu dedo. Então, se você fizer isso com cada dedo, vai muito rápido. Pergunto qual o nome dessa técnica. Chama-se rolling. Hoje, o Tetris tem até campeonato mundial. Mas por quê? Numa época de jogos super realistas, com efeitos especiais inacreditáveis e histórias super elaboradas, um menino de 13 anos escolhe se dedicar a um jogo de encaixe de peças que tem a idade da mãe dele. Eu gosto da simplicidade. Eu não sou tão bom em jogos complexos. Quando o jogo é bom, não tem idade e não tem o tempo. Ele nunca enjoa, ele nunca fica para trás.